Bom dia, pessoal do primeiro ano, Biologia, primeiro DEF. A gente vai começar hoje a gravar as aulas num sistema remoto, numa forma diferente de aula, né, que a gente não está muito acostumado. E nós vamos falar do capítulo 7, que é a continuidade do nosso conteúdo, né, a origem da vida e a biologia celular. Nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre a origem da vida. O primeiro E e o primeiro F, a gente já começou a falar disso, né? E a gente já concluiu mais ou menos esse conteúdo. A gente já fez o nosso debate, a nossa tertúlia. Então agora a gente vai mesmo dar continuidade para finalizar o conteúdo. Das origens aos dias de hoje, né? Esse conteúdo a gente vai falar um pouquinho sobre como é que surgiu a Terra, de onde é que ela veio, né? Toda aquela história que a ciência nos conta, baseada em evidências. Essas evidências são evidências importantes, geológicas, biológicas, físicas e químicas. E toda evidência na ciência, ela leva a algumas hipóteses. Né? Lembrem daquele método científico, né? Os cientistas observam as coisas, depois eles lançam hipóteses, testam, chegam às conclusões. Né? Uma das conclusões que os cientistas podem chegar são os modelos, a elaboração de modelos. Então, através de evidências, os modelos são elaborados. Dentro dessa ideia, né, dessa hipótese, uma das que mais intrigam os cientistas é como os seres vivos surgem. Desde os anos 300 a.C. ou antes até o final do século XIX, a discussão maior era sobre essas duas teorias, a teoria da abiogênese e da biogênese. A abiogênese dizia que os seres vivos surgem do nada, como na lama do fundo dos poços ou das árvores que estão lá das folhas das árvores. Os passarinhos surgiriam de lá, os sapos e peixes da lama do fundo do poço. Os ratos surgiriam do lixo, do acúmulo de lixo. Né? Até o final do século XIX, isso ainda era uma verdade. Então faz pouco tempo que os cientistas chegaram a uma conclusão sobre isso. Os primeiros cientistas que começaram a debater, acreditando que um ser vivo só surge de outro ser vivo, foram Aristóteles, né, que já estudava a reprodução assexuada há 300 anos antes de Cristo, mas com mais evidências, lançando mais hipóteses, Francesco Redi, fazendo um grande experimento, né, grande no sentido para a ciência, mas simples experimento de colocar alguns potinhos com carne apodrecendo e vendo se as moscas tinham contato ou não com esse material, né? Depois disso, Lázaro, Spallanzani e Needham travaram um debate durante alguns anos, cerca de 40 anos, né, sobre se era ou não era verdade a biogênese. Eles tentavam desmascarar Francesco Redi, vamos dizer assim, né, os dois se desmascararem ao mesmo tempo. Needham, ele ferveu o caldo de carne, né, e viu que surgiam micro-organismos observando esse caldo de carne ao microscópio, que foi uma invenção que na época ajudou bastante, né, a invenção do microscópio. Eles começaram a chamar esses micro-organismos de animálculos ou infusórios. Needham, ou Needham, ele afirmava que esses seres vivos surgiam no caldo, né, esses micro-organismos, através de ovos do ar contaminado, né? Spallanzani ferveu esse caldo depois, fazendo a mesma experiência, e disse que não era bem assim, né? Ele ferveu tanto que não surgia nada. Needham começou a dizer que ele destruiu uma capacidade que o caldo tinha de gerar essas coisas, esses micro-organismos, né, que ele chamava de força vital. Isso durou bastante tempo, até que o vitalismo, que é essa teoria, foi caindo em desuso, né? E a abiogênese começou a ser meio rejeitada. Até que, 100 anos depois, em 1860, Louis Pasteur, ele fez o mesmo experimento, ferveu esse caldo de carne e colocou dentro de frascos com um pescoço de cisne, vamos dizer assim. Era um frasco com uma dobrinha em cima, parecendo um pescoço. Ele não via nada acontecer nos caldos, só dentro dos pescocinhos ele via que apodrecia alguma coisa, né? Ficava com alguns fungos. Depois ele quebrou o frasco e viu que os caldos
se apodreciam também. Aí ele chegou à conclusão de que no ar existiriam micro-organismos que contaminavam o caldo, fortalecendo aí a biogênese, e a abiogênese foi refutada de vez. Ela perdeu lugar na ciência a partir desse experimento de Pasteur, que a gente chama hoje de pasteurização. Depois que eles tiveram toda essa discussão, uma outra questão foi muito mais importante, né? Mais séria. Se os seres vivos surgem de outro ser vivo, como é que surgiu o primeiro ser vivo? Aí 3 hipóteses são aceitas atualmente. A hipótese da panspermia cósmica, que diz que os seres vivos vieram dos cosmos, né? Cometas com esporos de micro-organismos, né? Vieram para a Terra e aqui encontraram condições favoráveis para se desenvolverem. Esses esporos estariam cheios de aminoácidos que geravam, através das ligações químicas, proteínas, seriam os ingredientes, né? E tudo isso desde o Big Bang, a grande expansão ou grande explosão, até os dias de hoje, né? Acredita-se nessa teoria. E também a segunda teoria, a evolução química, né? Defendida por Oparin Haldane, em 1920, eles dizem que nos mares da vida na Terra primitiva, a gente teria aí algumas condições importantes, né? Como o ar, a condição do ar, os gases que a gente tinha naquela época, e os mares primitivos da Terra bem quentinhos deram origem às primeiras moléculas orgânicas, né? Que depois eles chamaram de coacervatos. Essas primeiras células foram recriadas, vamos dizer assim, por Miller e Urey, 2 cientistas, né? E eles fizeram um experimento que refez a característica da Terra primitiva e fez com que esse experimento desse embasamento para essa teoria, né? Eles recriaram e conseguiram produzir as primeiras moléculas orgânicas, os coacervatos. Essas estruturas, mais tarde, se organizaram, né? Formando o que eles chamam hoje, ou chamam há alguns anos, de estromatólitos, né? Que são grupamentos de células primitivas que têm algumas características importantes de primeiros seres vivos. A terceira teoria é das fontes termais, né? Que essas condições, na verdade, eram nas fontes termais, não nos mares da vida, mas dentro das termas, dentro dos oceanos, a gente tem condições quentinhas para esses seres vivos surgirem. Gente, os primeiros seres vivos que surgiram, né, as primeiras células, são células procarióticas, parecendo com as bactérias e cianobactérias que a gente tem nos dias de hoje. Até hoje a gente consegue encontrar os estromatólitos, aquelas estruturas parecidas com essas bactérias e cianobactérias, na África, Austrália e no Brasil, em algumas regiões, inclusive no sertão, né, da Bahia e no interior de Minas Gerais, onde a gente encontra fósseis desses estromatólitos. As células eucarióticas surgiram, né, nessa ideia evolutiva, nessa percepção evolutiva, como estruturas mais complexas, onde um procarionte poderia ter engolido, vamos dizer assim, um outro procarionte, né? Uma teoria chamada de endossimbiótica, né? Ou também existe a teoria autogênica, onde as membranas desse procarionte foram entrando para dentro do organismozinho dele, né? Redundante mesmo, mas para a gente entender, essas membranas foram invaginando, entrando, né? E formou as estruturas membranosas, como por exemplo os complexos de Golgi e os retículos endoplasmáticos liso e rugoso. Quando um procarionte engolia um organismo, por exemplo, fotossintetizante, né, ele deu origem aos cloroplastos, células vegetais. Quando ele engolia um organismo que produzia oxigênio, né, aeróbico, ele produziu aí, ao longo do tempo da simbiose, uma estrutura que a gente chama de mitocôndria, né? O passo evolutivo final foi o surgimento dos grandes seres vivos, isso há 670 milhões de anos atrás, né? Faz pouco tempo. Lembrem também que a Terra passou por várias transformações nesse período, né? O tempo geológico que a gente chama, né? A gente tem 20 placas tectônicas que se movimentam em cima de um manto, né? Que é formado de magma, vamos dizer assim,
E a gente tinha uma estrutura chamada Pangeia, que os continentes eram únicos, e hoje a gente tem os continentes desde o período Triássico, né? E também do período Jurássico, a gente encontra esses continentes já bem formados. As evidências geológicas, os fósseis que a gente encontra em vários países, né, mostram que realmente a Terra era tudo unidozinho e foi se separando. Até porque fósseis que a gente encontra na África ou na Austrália também são encontrados aqui no Brasil. Tá bom? Gente, toda essa aula vai estar um slide lá no Google Sala de Aula, né? Aqui nesse espaço, no Google Sala de Aula. E as atividades também. Fiquem de olho, tá? Não acumulem matéria. E lembrem, na segunda-feira é dia da gente conversar sobre biologia. Fica bem, fica em casa.